Nós vamos trazer agora a participação de Giovanni Weber, que participa com a gente toda quarta-feira, trazendo aí as principais informações aqui da parte da agricultura familiar, principalmente, da produção de tabaco, do seu dia a dia. Ele que está sempre andando aí pelas propriedades aqui do Sul e conferindo de perto, trazendo todas as novidades sobre esse setor, que é um setor extremamente importante para economia aí de muitos municípios, como é o caso de Camaquã também. Muito bom dia, Giovanni. Bom dia, Pablo. Bom dia, pessoal aí do Clique Camaquã, nessa quarta-feira pós-carnaval, de calor na região. Pois é, uma quarta-feira pós-carnaval, um feriadão, mas na agricultura não dá para confiar muito em feriadão, né? Sempre tem trabalho, né? Nesses últimos dias, acredito que muitos agricultores também pegaram esses dias aí para descansar um pouco, porque o calor está terrível. Então, os trabalhos ou é na parte da manhã, porque a parte da tarde, vou te dizer, é complicado. O tabaco seca no galpão, na lavoura não tem como ir pelas temperaturas, né? Então, é uma semana bem difícil ainda. E estamos só pela previsão que mostra que a partir de domingo passa a frente fria e aí vem chuvas e semana que vem teremos temperaturas mais amenas, assim seja. E como é que tem sido esses últimos dias, desde da sua última participação, em relação àquela questão da negociação de preços do tabaco? Alguma coisa já mudou? Olha só, eu acho que grande parte que nos acompanha o Clique Camaquã, acompanha também as redes sociais aí que estão hoje no ar, e são diversas. E a gente tem os relatos aí dos 3 estados, né, da venda bem parada da safra esse ano. Motivo, o preço, né? A gente está vendo aí que um tabaco mais definido está passando melhor, e um tabaco não tão bem definido, as empresas estão, vamos dizer assim, rebaixando ou deixando uma classe para trás. E aí vem uma questão que a gente observa também. Semana passada eu estive aqui perto na região, visitando Veracruz, Vale Verde, Passo do Sobrado, 3 municípios ao redor de Santa Cruz. Conversando com agropecuárias, o relato deles, as vendas das agropecuárias em janeiro e fevereiro, muito abaixo do que no ano passado. Motivo, ano passado, por esse período, boa parte da safra tinha sido comercializada já. E isso faz gerar o dinheiro, a economia dos municípios. Como esse ano, vou pegar um exemplo nosso, nós também não vendemos nada ainda. A nossa rua aqui, acredito que uma pessoa, um colono só vendeu um pouquinho. O pessoal está segurando. Isso faz automaticamente não girar a economia. Então a gente vê que é um ano diferente. E conversando com produtores, estamos todos aí na expectativa. Muitos anos acontece pós-carnaval, muitas vezes muda esse setor e começa a deslanchar as vendas. Vamos aguardar então. Pois é, os municípios muitas vezes eles giram, principalmente esses municípios menores, em torno aí da questão da agricultura familiar, né, e do tabaco, que aqui na nossa região é a principal cultura. E aí acaba tendo essa questão até para os produtores, muitas vezes não conseguem comercializar ou preferem evitar comercializar por um preço que não seria o justo, esperar sair aí a questão do preço melhor, e aí muitas vezes deixam de até comprar coisas que seriam necessárias, né? A gente sabe que acontece às vezes de estar precisando de alguma coisa, ou ter que vender abaixo do preço para comprar aquilo que precisa, ou esperar muito tempo ainda para conseguir, né? Eu sei que vai participar daqui a pouco aqui com a gente o Jair, que é da loja Móveis Piratini aqui de Camaquã, e ele criou um programa que é o Plano Safra na loja dele de móveis, né? Então o agricultor pode ir lá comprar alguma coisa, um colchão, um móvel, e pagar só quando for vender o tabaco. Mas não é sempre, não é tudo que é assim, né? Muitas vezes precisa, o agricultor acaba tendo uma necessidade, mas precisando esperar, né, chegar aquele momento de vender o seu produto certinho, pelo preço justo, e aí sim conseguir fazer uma compra para não sair no prejuízo, né?
A gente está agora em março, a gente sabe que a partir de agora começam a vencer Pronafes também, né? Março, abril, e é uma conta que o agricultor vai honrar. Então, outra situação que a gente vê uma situação negativa e triste pela pouca venda do tabaco. Mostra que a indústria não está valorizando como o produtor estava esperando. Mas a gente vê outro ponto positivo. Como a venda está sendo baixa, comparada aos últimos anos, a gente vê que o agricultor conseguiu formar um pezinho de meia para conseguir honrar suas contas. Por isso que ele consegue segurar. Ou ele está vendendo um pouquinho para pagar o que precisa. Isso é gerenciar a propriedade. Todo colono que faz isso, chega nesse ponto, é só continuar. Porém, a gente espera que, comparado aos últimos anos, comparado ao que a gente ontem ainda publicou, que as exportações, lógico, é do tabaco da safra passada, mas as exportações estão batendo todos os recordes. Então mostra que o tabaco da safra passada está indo tudo para o estrangeiro. A gente sabe que provavelmente não há estoque e a gente espera que seja bem valorizado. Isso faz o quê? Faz o agricultor reinvestir na propriedade, faz o jovem focar na agricultura e não migrar para a cidade também. E estamos já vendo a nova safra se iniciando, né? Muitos produtores estão antecipando a semeadura e deixar claro, quem antecipa sem aumentar o plantio, gente, é a melhor coisa. Então, antecipar para sair de um calorão ou escalonar o plantio, perfeito. Só não pensar em fazer 2 safras, aí já começa a complicar. Então, o produtor também precisa entender o processo para a próxima. Observar como está a comercialização, os custos, né? A gente viu no ano passado a mão de obra muito alta. Não que o peão não mereça, mas o produtor tem que vender também bem para conseguir pagar isso. Então, o pessoal precisa se gerenciar para conseguir iniciar já a próxima safra, baseando nessa ou nas últimas. Giovanni tocou num assunto antes ali sobre o jovem ficar na propriedade, né? É uma situação que vem acontecendo muito, se a gente pegar os dados, são pessoas muito mais de idade que acabam residindo no campo, pessoas jovens acabam saindo do interior realmente, né? E sábado mesmo eu conversava aqui no programa Controle Geral com um representante da Emater sobre essa situação de que muitas vezes é associado uma questão de que a pessoa vai procurar estudo, né, vai estudar, e isso leva ela a sair do campo, mas que as pessoas também precisam entender que a pessoa pode estudar, procurar uma formação e permanecer no campo, né, porque tem muita formação, muita coisa que pode ser feita para ajudar na propriedade, né? Tu falou antes de gestão, né, de gerenciamento da questão financeira até mesmo, mas tem muitas questões aí que seria muito importante se as pessoas da agricultura familiar também entendessem dessa forma, né? A gente vê que nas grandes propriedades acontece, às vezes, né? A pessoa estuda agronomia, alguma coisa, e está ali na propriedade cuidando, né? E seria importante que se criassem incentivos, né, para que estudem e permaneçam, né, no campo com uma qualidade de vida melhor, com melhores condições aí de trabalho, né, mas que permaneçam, porque é muito importante, né, o trabalho no campo e a gente vê aí um cenário até meio assustador, assim, de se pensar quem é que vai trabalhar no campo daqui a alguns anos, né, de tanto que tem pessoas saídas do campo, né. Eu, por 2 oportunidades, eu pude viajar para o Mato Grosso e conhecer propriedades grandes. E lá quase todas elas têm o seguinte: os pais incentivam os filhos a estudar, mas focado em voltar e depois gerenciar a propriedade. A pequena propriedade é diferente pelo tamanho, então é difícil você, às vezes, fazer um estudo, né, e estudar para usar isso numa propriedade pequena, mas quem planeja ficar no interior, se especialize, estude o máximo possível. E, lógico, tente aproveitar depois o máximo no retorno na propriedade. O que desestimula o jovem, às vezes, permanecer é o clima. A gente sabe que o Rio Grande, principalmente, secas ou chuvarada. Por mais que você estude e modernize, você às vezes não colhe. E aí você não tem apoio
Qual é o apoio que o agricultor tem de algum órgão público? Dificilmente você tem algum apoio numa catástrofe. Olha, a gente tem situações aí da última enchente onde os agricultores estão aí. Se não tivessem o apoio de pessoas próximas do governo, não receberam nada. E da venda justa. A gente sabe que a gente vem aí de 3 anos uma venda muito boa do tabaco, mas a gente viu aí outras culturas, como os grãos, caíram muito, né? Se tivessem ficado também num preço bom, acredito que menos pessoas teriam ficado na cultura do tabaco e isso estaria facilitando para nós. Então, estudar, planejar, gerenciar a propriedade para esses altos e baixos, para quem pretende ficar, isso é fundamental, para ter esse gerenciamento e tentar se adequar ao que o dia a dia nos impõe. Pois é, e essa questão da seca é muito complicada até na semana passada tua participação foi gravada, eu vi que tu iniciou ali falando sobre as hortas que existiam, hortas grandes, né, que existem às vezes em cidades pequenas que ainda são cultivadas, e eu tenho horta, e até na cidade com hortinha pequena a gente às vezes percebe o quanto está fazendo falta mesmo uma chuva boa, né, ou então menos calor, porque ali uma plantaçãozinha pequena de tomate, de alface, a gente já vê que às vezes sofre. Imagina uma grande propriedade que tem aí milhares de mudas de qualquer que seja a cultura, né, para se manter, né, sem daqui a pouco uma irrigação. E aí a gente sabe que na horta é muito mais fácil pegar um regador ali e passar no final do dia. Agora, numa grande propriedade, realmente é bem complicado, né? Você tem um exemplo, nós focamos muito em adubação verde, como grande parte dos colonos fazem. E nós esse ano semeamos, ressemeamos, nasce, e aí pega aquele calor de 40 graus, olha, perda grande na adubação verde. R$ 700 em adubação verde de grota-lária, não vou ter nada, queimou tudo. E milhete capim-sudã, agora está sobrando alguma coisinha. Porém, já estamos em março, assim que esse calorão passar, a gente sabe que automaticamente o clima começa a ficar mais ameno. É uma cultura que não vai se desenvolver tanto. Então, são esses os prejuízos que a gente tem. E mesmo você tendo água em grandes volumes, um calor tão excessivo e contínuo, ele faz a planta a definhar, não tem jeito, né? Essa é a agricultura, é uma empresa a céu aberto e a gente... Eu vi situações, Pablo, e o pessoal que nos acompanha, onde o colono foi à falência na sua própria propriedade trabalhando, porque o clima não ajudou e quando você não colhe, você vai à falência, se for anos seguidos, não há quem aguente. É verdade. Giovanni, muito obrigado pela tua participação nessa quarta-feira, a gente segue aí acompanhando tudo que é importante aí na agricultura e te aguarda para a próxima quarta-feira novamente aí participar com a gente. Provavelmente quarta-feira que vem será gravado, porque nós estaremos em São Paulo. Vamos fazer um passeio em família, minha esposa, minha sogra nunca andou de avião, 80 anos e a gente vai a Aparecida. Então eu vou provavelmente gravar lá de cima e mandar para você o conteúdo gravado, tá bom, Pablo? Perfeito. Vamos aguardar esse conteúdo gravado também, que é sempre bastante importante também.